Olá, olá e olá, líder! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. E hoje nós vamos falar sobre filmes. Júlio, mas quem é você para falar sobre filmes? Sou eu mesmo, Júlio Cardoso, o host desse podcast e mentor de líderes. Nós vamos falar de uma trilogia de filmes que, apesar de eu não ser crítico de filmes, entenda isso, nós vamos falar aqui dos aspectos de liderança que você pode aprender com esse filme, o quanto ele é rico. Talvez eu dê alguns spoilers aqui sobre o filme, mas não vai estragar a sua experiência. Pode ficar tranquilo. Uma das coisas que nos ensinam bastante são filmes, e eu vou te mostrar isso hoje aqui nesse episódio especial sobre a trilogia O Planeta dos Macacos. Dito isso, líder, se você não sabe, só para contextualizar, Planeta dos Macacos é uma saga de filmes muito antiga, na verdade. Lá da década de 60, não, de 50, final dos anos 50, se eu não estiver enganado, com o primeiro filme que chocou o cinema na época, porque ele contava a história de seres humanos que viajavam para um planeta que eles achavam que era diferente, e que na verdade era a própria Terra dominada por macacos. Mas o personagem principal só vai descobrir isso no final do filme. E esse foi um plot twist, assim, uma coisa doida. Para você que não sabe o que é plot twist, é aquela coisa que você não espera que aconteça no filme, aquela revelação final. Que você fala, nossa, era isso? Caramba, eu nem imaginei. Enfim. Mas os filmes que eu quero falar, eles não são esses antigos filmes do tempo da pedra. Não. Eles até são bons, os primeiros. Depois começa a dar uma viajada na maionese e não fica muito legal, não. O que eu quero falar pra você é sobre os 3 filmes da trilogia a partir de 2011. Que são o filme Planeta dos Macacos, A Origem, em 2011. Depois tem o Planeta dos Macacos, O Confronto, de 2014. E o Planeta dos Macacos, A Guerra, de 2017. Esses 3 filmes, eles traçam um caminho para a liderança e vários insights. Recentemente, no ano passado, de 2024, inclusive saiu um outro filme da saga Planeta dos Macacos, depois dessa trilogia. Mas eu não vou contemplar ele aqui nesse episódio. Eu vou falar desses 3, porque eles é que vão dar a base para o que eu quero dizer para você. Tá bom? Então vamos lá. Falando do primeiro filme. O primeiro filme que eu quero falar é o Planeta dos Macacos, A Origem. Aqui começa o surgimento da liderança neste contexto. E aqui, para te ajudar a entender um pouco sobre o filme Planeta dos Macacos dessa trilogia, funciona da seguinte maneira. Aqui uma sinopse. Estão procurando uma cura para uma doença e, por acaso, eles estão fazendo experimentos em macacos. E, por conta disso, eles, com essas experiências, acabam sem querer desenvolvendo uma espécie de vacina / soro que, ao ser injetada em um macaco específico, este macaco fica super inteligente. Este macaco se chama César. No inglês, na verdade, ele chama de Caesar. Mas para ficar mais fácil aqui pra gente, eu vou chamar de César, tá bom? Então, César, este macaco, ele vai ter um desenvolvimento durante o primeiro filme que vai mostrar como que é a evolução dele. Ele consegue falar, inicialmente ele é domesticado, até que ele começa a ter as próprias interpretações de mundo. Ele começa a ter consciência de que ele está sendo tratado como um bicho de estimação. E um bicho de estimação não tem essa consciência. Ele começa a entender que, por que eu estou preso? Qual que é o sentido? Não. Nem eu e nem aqueles que são familiares a mim, aqueles que são parecidos comigo, ou seja, os outros símios, os outros macacos, orangotangos, gorilas que aparecem no... Não, gorilas acho que não aparecem não. Não, tem sim. Enfim, todos os macacos que estão junto com ele estão presos. E ele entende que... Por que ficar preso? Qual o motivo? O que acontece? E
Aí a gente parte do primeiro ensinamento sobre liderança que tem no filme Planeta dos Macacos, A Origem: autoconhecimento e propósito. Quando César entende que, peraí, eu sou um macaco, mas eu sou um macaco, eu penso, eu falo, eu sou inteligente, eu entendo o que os humanos estão falando. Eu não quero que os meus fiquem assim, dessa maneira, que eles fiquem presos também. Ele começa a ter um propósito. O que, que ele vai fazer? Por que, que ele vai fazer? Então, ele começa a entender que parte do seu papel é libertar os outros macacos que estão presos. Porque ele não quer mais ser preso. Ele não quer mais ser um bichinho de estimação. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Ele sabe o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, ele entende quem ele é. E ele passa a ter um propósito. Nessa parte do filme, o César, ele é um macaco, ele é até pequeno se comparado aos outros. Ele precisa provar a liderança dele. Então a liderança vai muito além de simplesmente falar, ele precisa mostrar. E no filme acontecem algumas situações onde ele se coloca à prova e consegue conquistar a sua liderança. Não por ser o mais forte, e sim com a sua inteligência, tendo oportunidades, inclusive, de fazer com que os mais fortes fossem penalizados. Mas ao contrário disso, ele forma alianças com essas pessoas. Outra ótima lição também que tem em relação à liderança nesse filme. Outro ponto que o César apresenta pra gente nesse filme, que é bem interessante, é ter empatia e inteligência emocional. Veja, isso acaba conversando com o que eu acabei de dizer para você. Ele consegue olhar para os outros macacos e entender o que está acontecendo. Não só com eles, mas até com as pessoas, com os cuidadores dele. Porque ele gosta deles. Ele entende a perda que eles tiveram. Ele entende o que está acontecendo. Não significa que ele vai querer continuar preso. E ele passa por diversas situações. Ele sente raiva. Ele tem momentos que sente tristeza. Mas mesmo assim, ele não se abala. Esse é o ponto. As pessoas confundem inteligência emocional com você ter o controle das suas emoções e você não sentir nada. Ou você estar feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, sempre distribuindo sorrisos por aí. Não, isso não é inteligência emocional. Isso, inclusive, é um sinal que essa pessoa pode não estar bem. Porque todo mundo passa por todas as emoções. Ninguém está feliz o dia todo. Ninguém está alegre, aliás. A alegria que é a emoção. Felicidade é um estado, é outra coisa. Mas a alegria não é permanente o tempo todo. Você pode escolher, sim, estar alegre sempre que possível, sorrir para as pessoas, não transmitir coisas negativas para os outros, mas isso não significa que você não tem os seus dias nebulosos. Isso é comum para todo mundo. Imagina que você está andando e você chuta a quina da mesa, de algum móvel. Você vai chutar e dizer, nossa, que maravilha, eu queria tanto ter chutado isso desde sempre, e vai começar a rir. Olha, se isso acontece com você, procura ajuda. Mas falando sério, o ponto é, todo mundo tem os seus dias mais sombrios. Não, espero que não seja sempre, mas o que eu quero trazer aqui para você é que o César passou por isso no filme em diversos momentos, mas ele tinha um propósito, ele tinha algo que ele sabia que podia fazer e que ele queria fazer. Então ele fez, mesmo passando por vários desafios. Ele precisou ter inteligência emocional para identificar essas situações e não perder as estribeiras, para não perder o controle, para não deixar que as coisas degringolassem, como dizem. Ou, como diz um ditado, vou tentar lembrar aqui, vocês sabem que eu sou péssimo em ditado, mas tem um que é fácil, que é o... Ele não colocou o cavalo na frente dos bois. Não, o carro na frente dos bois, é isso. Ó, lembrei, hein? Coloca aqui nos comentários se você achou que eu ia errar esse ditado. Eu errei, né, na verdade. Mas enfim, o ponto é não colocar o carro na frente dos bois. Isso foi o que César fez e conseguiu entender toda a situação dos seus semelhantes e até dos seus cuidadores. E mesmo passando por muitos desafios, foi resiliente. Utilizou de inteligência emocional para conseguir aquilo que ele queria, que era justamente libertar os outros macacos e libertar a si mesmo. Tá?
Outra lição que esse filme traz são um líder, principalmente um líder iniciante, e é o caso do César aqui, ele precisa aprender que liderar, apesar de ser maravilhoso, eu gosto muito, é a minha vida, mas o líder que está tomando as primeiras decisões difíceis vai sentir na pele. E o César precisa fazer isso. Ele precisa escolher entre ficar no conforto e mudar. E mudar dói. Tem gente que gosta de mudança, isso é muito bom. E, de forma geral, eu já disse isso em outro episódio. Nós estamos sempre em movimento, sempre em mudança. Você tem a ilusão que eu estou aqui parado conversando com você, quando na verdade nós estamos em um planeta que não para de girar, então não está no mesmo lugar em nenhum momento. Só que essas mudanças são mais finas, você quase não percebe. Por isso que você tem a falsa ilusão de que eu estou parado. Mas quando eu falo de comportamentos, quando a gente fala de mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de rotinas, de forma como falar, de estudar, de ler, de assistir filmes, de ver o mundo, isso dói. Mudar de relacionamento, mudar de trabalho, mudar de bairro, mudar de casa, mudar de escola, tudo isso dói. Porque é o novo. E o novo só é bom se ele é gostosinho e quentinho. Tudo que é diferente disso, a gente não gosta. O nosso corpo não foi criado e acostumado com mudanças. As nossas células sempre querem gastar menos energia. E como que a gente gasta menos energia? Se a gente não faz o novo. Mas o César aprende que ele precisa fazer mudanças, precisa tomar decisões, e decisões difíceis, já no primeiro filme. E o primeiro filme, inclusive, acaba dessa maneira, com algumas decisões difíceis que ele precisou tomar para libertar o seu povo, para que ele fosse livre e seguisse adiante e mantesse a sua liderança. A partir daí, nós vamos para o segundo filme. Lançado em 2014, o filme se chama O Confronto. Aqui, o César já lidera uma sociedade bem equilibrada, para falar a verdade, de macacos. Se eu não estiver enganado, passa-se uma diferença de uns 5 ou 10 anos, não lembro agora certo, do primeiro filme para o segundo filme. Então ali o César está bem tranquilo, ele já é rei, ele tem a companheira dele, ele tem os filhos dele, tem toda uma geração de macacos sendo ensinados, os macacos falam, é maravilhoso ver isso. E o que eu não contei é que, por conta das pesquisas que foram feitas dos macacos do primeiro filme, como tem que ser, né? O filme tem que ter uma tragédia, porque senão não tem enredo, não tem roteiro. O ser humano acabou aproveitando daquilo que ele construiu de bom para os macacos, mas ele também criou uma doença. E essa doença acabou se espalhando pelo mundo inteiro e foi acabando, dizimando com a raça humana. Os macacos não tiveram culpa de nada, mas os macacos não se comunicavam com os humanos, eles pareciam ser violentos, então todo mundo colocava a culpa nos macacos pelo que aconteceu, quando na verdade a culpa era dos próprios seres humanos. O ser humano destruindo o próprio ser humano. E entre os macacos, o César, ele era aquele que mantinha uma compaixão, um carinho pelos seres humanos, mesmo sabendo que eles eram violentos, que eles tinham pouca compreensão das coisas de forma real, mas ele os respeitava. Só que se mantinha longe para não ficar mais em cativeiro. O mesmo não acontecia com aqueles que estavam ao lado do César. O César, como líder, ele tinha aqueles seus generais, digamos assim, as pessoas de confiança dele. E essas pessoas de confiança, nem todas gostavam dos seres humanos. Uma delas era o Koba. E aqui vem a primeira lição que a gente aprende no filme O Confronto, que é gestão de conflitos. Sempre vai haver conflitos dentro de uma equipe. Dificilmente uma equipe, um time, estará sempre coeso. No mundo ideal, é claro que é bom que todo mundo esteja sempre
unido, que pensem de maneira uniforme, mas pode ocorrer, e geralmente acontece, de ter alguém com uma ideia muito diferente dos demais. E aqui vale ressaltar que não é errado ter alguém que pensa diferente dos demais. Isso não é errado. Isso é até bom para oxigenar as ideias. Mas é que neste caso específico, aquilo que o Koba, um dos generais que serviam ao César, é que ele estava beirando a loucura, digamos assim. Ele estava beirando o desrespeito com o César. E este é um problema. Então, o líder precisa lidar com essa situação dentro da sua equipe, que são conflitos, crises, situações que não são confortáveis, mas que o líder precisa encarar de frente. Uma das coisas que eu digo sempre é que você sentar em cima do problema não resolve o problema. Sabe que criança que tem medo do escuro sai correndo e vai pro quarto e se cobre com as cobertas, esperando o bicho-papão ir embora? Então, vida de adulto, não é assim que funciona. Você tem que olhar pro bicho-papão, trocar uma ideia com o bicho-papão e falar: e aí? Como é que fica? O que a gente vai fazer com isso? Qual o melhor caminho? Como que a gente pode resolver essa situação? Como fica bom pra você e pra mim? O famoso ganha-ganha, como diz Stephen Covey no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, veja que o líder precisa resolver e lidar com esse tipo de situação. E o César lida com isso com o Koba. Outra coisa que acontece é que nesse filme o César precisa confiar nos seus colaboradores, ou melhor, nos seus companheiros macacos. Um deles, inclusive, sendo seu próprio filho. E ele confia no seu filho e delega muita coisa para ele também, para ele e para os demais. O que o César não esperava é que mais à frente, justamente esse comportamento do Koba seria colocado em choque contra ele e ele seria, inclusive, traído, porque ele não queria conflito com os humanos, o César. Porém, o Koba queria. Então acontece uma situação bem delicada no filme que coloca as pessoas em times diferentes, como se fosse o time César e o time Koba, quando na verdade eram todos macacos, não tinha essa de times diferentes. E por conta do Koba, ele acaba trazendo uma situação bem delicada para os macacos, quase levando eles à extinção. Tá? E aqui vem outra lição que o filme traz também. No filme anterior, nós falamos das primeiras lições, primeiras atitudes que um líder precisa tomar, que são as mais difíceis. Aqui, o César já é mais experiente. Aqui, ele precisa lidar com uma situação de crise muito grande. Então, um líder de verdade, ele é alguém que se torna analítico, consegue ter uma visão do todo para tomar a melhor decisão para o seu time, para a sua equipe, para o progresso do seu projeto. E é isso que o César faz ao final deste filme, quando há o confronto, que na verdade é o confronto entre ele e o Koba, para defender todos da sua família e dos seus liderados. Ele precisa fazer algo que é muito importante e ele toma uma difícil decisão. Ele acaba enfrentando o Koba. Posteriormente a isso, nós vamos para o próximo filme. E o próximo filme se chama A Guerra, lançado em 2017 e que encerra essa trilogia fantástica que mostra a história do César. Aqui, o filme ele vai alguns anos mais à frente e mostra um César tranquilo com a sua família, com os seus, num local. Só que o que ele não esperava é que eles fossem atacados. Eles foram atacados por humanos que, por motivos que no começo do filme não dá para entender o porquê, mas eles são atacados, eles não atacam humanos, porém eles foram atacados. Muitos deles foram dizimados e a maioria capturados. César não estava no local, então ele não conseguiu defender a sua família. Mas
para o bem maior, aqui vem a primeira lição do filme. O César, ele colocou os seus princípios à frente de tudo em relação ao coletivo. O líder precisa entender isso, que ele precisa entender que o coletivo vale mais do que os seus interesses pessoais. O interesse do grupo valia mais do que simplesmente o interesse dele como líder, como pessoa, aliás, ou neste caso como macaco. Mas você entendeu o que eu quis dizer. O ponto é, ele precisou se sacrificar para ajudar a todos da sua equipe, digamos assim, da sua família de macacos, porque eles todos foram capturados. Então ele se colocou numa situação em que ele também foi capturado para estar próximo deles, para conseguir pensar numa forma de salvá-los. E ele teve que ter muita, aqui vem a próxima lição, resiliência e persistência. O que é ser resiliente? É fazer o melhor que você pode, mesmo nas piores situações. Você já deve ter ouvido histórias de superação de diversas pessoas que passaram por dificuldades, mas mesmo assim seguiram adiante. Isso é ser resiliente. É mesmo que eu não tenha as melhores condições, mas eu sigo adiante. Eu continuo fazendo o meu melhor. Eu faço aquilo que é preciso ser feito. E foi o que ele fez. E muitas vezes César errou nas suas decisões. Mas mesmo assim ele se mostrou persistente, porque ele queria salvar o seu povo. Então ele foi resiliente, fazer o que precisava ser feito independente da situação, e mesmo errando, ele foi persistente, ou seja, ele foi conciso, ele teve constância naquilo, que era procurar as pessoas, procurar uma saída, procurar um jeito de tirá-los de onde eles estavam. E a terceira e última lição deste filme especificamente termina com uma situação bem inesperada no filme. Porque os macacos não estão em guerra com os seres humanos. Não é isso. Mas os seres humanos que capturaram a família do César, eles eram rebeldes que se deslocaram para aquele local perto dos macacos e por acaso estavam em guerra com outros humanos. Então a guerra não é com os macacos. Colocaram os macacos no meio da guerra, porque no final o que os macacos querem é paz. É isso. Quem atrapalha tudo nos 3 filmes, geralmente, são os humanos. Aliás, no segundo filme nem tanto. Mas são os humanos que trazem toda a inquietude do personagem Koba. Mas aqui no terceiro filme, acaba que deixar um legado é algo que é uma das lições importantes de um líder. Criação de um legado. É você deixar marcado nas pessoas algo que seja importante e duradouro para elas, para que isso seja positivo na vida delas. Eu costumo dizer que as pessoas que trabalharam comigo, hoje, se você perguntar para elas como foi trabalhar com o Júlio, elas podem não lembrar exatamente das palavras que eu disse, mas elas vão lembrar dos desafios que foram passados, do inglês que eu sempre cobrava que as pessoas estudassem, das apresentações que eu pedia que fizessem, dos indicadores que eu sempre falei, olha, precisa fazer X, precisa fazer Y, dos feedbacks que eram construtivos, mesmo que as pessoas talvez não lembrem exatamente a palavra que eu usei. Mas o exemplo, o modelo a ser seguido é algo que eu sempre tentei transmitir para os meus liderados, mesmo que às vezes eu errasse. Porque sim, eu errava. É normal. Assim como o próprio César. Mas sem deixar de ser persistente, para que eu realmente alcançasse o meu objetivo. No final, César consegue fazer isso. E o filme termina ele conseguindo fazer aquilo que era preciso, fazendo um sacrifício final. E vou deixar por aqui para que você possa assistir os 3 filmes e tire suas próprias conclusões. Mas antes eu quero finalizar dizendo as 5 principais lições que a gente pode tirar desses 3 filmes e dessa jornada do César em relação à liderança. Então, primeiro, liderança não é imposta, é conquistada pelo exemplo. Em outro podcast eu já até disse isso. A questão do exemplo muda tudo. E César fez isso nesses 3 filmes. Ele liderou pelo exemplo. Segundo,
Um líder, ele equilibra firmeza e empatia para guiar a sua equipe. Precisa equilibrar os pratos. Se você for apenas um mandão, não adianta. Você precisa ouvir as pessoas, escutá-las, aliás. Daí que vem o escutativa, lembra? Para que você entenda o que as pessoas precisam para fazer aquilo que elas foram designadas. Escutar o seu povo, escutar a sua gente, foi algo que impulsionou as atividades do César. Terceiro, tomar decisões difíceis faz parte do caminho da liderança. Eu falo inclusive isso na minha mentoria, o método CDL, o caminho da liderança. Tomar decisões difíceis faz parte. O líder precisa estar pronto para isso, e se não estiver pronto, no mínimo saber que vai acontecer em algum momento. Decisões difíceis precisarão ser tomadas. E é responsabilidade do líder tomá-las. Quarta lição. Conflitos internos são inevitáveis, mas o líder precisa manter a calma e fazer o melhor possível para resolver essa situação. Conflitos vão aparecer. É comum isso. Crises, pessoas que criticam ou que têm ideias diferentes. Não é errado ter ideias diferentes. Mas o líder precisa estar bem ciente que ele vai ter que administrar tudo isso para o melhor desenvolvimento da sua equipe, do seu projeto, das suas pessoas. E por último, e não menos importante, o verdadeiro líder pensa no futuro, ele pensa no legado, ele pensa naquilo que vai deixar para os outros. Imagina, hoje você, local onde você trabalha, onde você atua, não acaba em você, não acaba na sua atuação. Se um dia você sair, parar de trabalhar onde você está, outras pessoas virão. Mas é quem ficou? Como que as pessoas vão lidar com isso? O que elas aprenderam com você? Entregue sempre o seu melhor para os outros. Isso é, inclusive, vai além de ser um líder. É ser humano. É entregar o seu melhor sempre. Certo? Bem, dito isso, estamos caminhando para o fim. Líder, foi um prazer inenarrável estar com você aqui em mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Me diz aí, você já tinha assistido a algum desses filmes? E se tinha, conseguiu tirar esses insights? Já tinha tido essa visão de liderança em relação a esses filmes? Eu adoro essa trilogia do Planeta dos Macacos, gente. Ela é fantástica. E se você quer se desenvolver tanto quanto o César, eu vou deixar aqui embaixo links para os meus cursos. Entre lá, com certeza um deles vai servir para você. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com você aqui. Te espero no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.